noite. Espero que estejam todos bem. Me avisaram na semana passada que estava com um problema na visualização das notas de vocês. Eu alterei todas as notas novamente, inseri lá no sistema. Para mim, está aparecendo normal, tá? Então, olhem as notas, vê se está tudo certinho. Se tiver algum problema, me manda no privado, tá? Mas todos estão com notas. Todo mundo que apresentou, que tinha ali documento, portfólio, tá tudo lá com nota, tá? Muito bom, muito bom. Outra coisa. Me perguntaram também hoje sobre apresentação de tema, essas coisas. Gente, não foi só você, não. Eu recebi umas 5 mensagens hoje de manhã, tomei um susto. Então, mas é na terça, gente, ó. Vamos combinar o seguinte: de segunda-feira, as aulas são expositivas, tá? E aí, na última semana, me pediram para continuar fazendo os slides, que fica mais fácil a fixação. Então, segunda-feira, como que vai ser? São temas que nós vamos abordar por slide, então a gente vai continuar a mesma dinâmica do primeiro TRI, às segundas, e às terças nós vamos desenvolver de forma prática. O que eu falei para vocês na terça passada sobre não deixar para a última hora, que foi o que aconteceu no último trabalho de vocês. Ficou muito em cima da hora, para fazer mudança, alteração, fica mais complicado. Então, a gente conseguir fazer esse trabalho mais de perto, principalmente porque agora é prática, ou seja, é escrita de peça, de defesa. Então, é importante que seja uma coisa mais próxima, até porque no final do ano, vocês vão fazer essa apresentação para fora, né? Que é para juízo, para fora que eu digo não é dentro da sala de aula. Então, não dá para passar vergonha no público. Então, beleza? Então, foi isso que eu falei. Então, já ir pensando qual o tema que vai ser abordado, qual o cliente que vai ser abordado, o perfil que vai ser abordado, tá bom? Então, não muda a dinâmica do último TRI. Vai ser a mesma coisa, tá? Segunda-feira, a gente vai abordar um tema. De terça-feira, a gente vai discutir esse tema. E aí, hoje, eu até mudei um pouco a metodologia, que vocês já vão saber hoje o que a gente vai fazer amanhã. Tá? Porque daí já se organiza. Beleza? Oi? Eu não vou nem responder, gente. Na aula passada, a gente falou sobre recurso na OAB, apresentação de defesa e de recurso na OAB. A gente falou um pouquinho também. Obrigada. Sobre recursos nos conselhos profissionais. A gente falou de conselho de odontologia, a gente falou de conselho de fisioterapia e terapia ocupacional, a gente falou de conselho de medicina, odontologia, foram esses, né? Foram 4. Foi odonto, fisioterapia, terapia ocupacional e medicina. Foram esses 4. Foi. E foi a OAB também, que foi o primeiro. Tá? Então, a gente falou sobre esses. Aí, hoje, a gente vai falar só sobre o Detran. Então, a gente vai entender um pouquinho a dinâmica do Detran, o que funciona, quais são os requisitos, o que é possível fazer. E aí, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer amanhã. Tá bom? Gente, se eu estiver falando muito alto ou muito baixo, me avisem, tá? Eu estou totalmente surda de um lado. Total. Então, eu não estou escutando absolutamente nada de um lado, sabe? Então, se tiver muito, me avisem e me dão um toque. E aí, por que a gente vai falar sobre Detran? Nós vamos falar de Detran com o objetivo de tornar os capacitados a entender o processo administrativo
administrativo que tramita aonde? Dentro do Detran. Quem aqui tem carro, quem aqui tem moto, já pode ter sofrido ali uma multa e não sabia como agir. Nós temos no mercado empresas especializadas apenas para efetuar recursos no Detran. Seja na esfera administrativa, seja o desdobramento na esfera judicial. Lembra quando a gente estudou sobre atos administrativos? Eu separei 2 decisões para vocês, que está lá no nosso grupo do Google, que se vocês lerem, e dá para ler, são 10 páginas, vocês vão ver a nossa aula de primeiro TRI totalmente amiga. Nomenclatura utilizada, ele vai falar sobre o ato administrativo, ele vai falar sobre a competência do ato administrativo, ele vai falar sobre as anuidades que podem ocorrer dentro de um processo administrativo que viabiliza a atuação de quem? Do Poder Judiciário. Tá? Então, recomendo a leitura, pelo menos, de uma das decisões. Salvo engano, é a que está escrito Detran 01 Jurisprudência. Essa é a mais robusta, trazendo realmente a prática do que a gente viu de ato administrativo, todos aqueles requisitos, tudo que a gente estudou no primeiro TRI, já realizado numa decisão judicial em um processo que fala sobre o quê? Processo civil e direito administrativo. Tá? Um outro lance que eu vou falar para vocês. Lembra que eu contei para vocês que eu trabalhei no escritório boutique pequenininho, que foi quando eu conheci o direito médico? Sim. Eu contei isso para vocês, né? Quando eu trabalhei nesse escritório, esse meu chefe ele tinha 2 anos de atuação efetivos. O direito médico, não era direito de saúde, era direito médico, só trabalhava como profissional da saúde, e o outro ramo em que ele era muito, mas ele era tipo o papa da matéria, era em questão de transporte. Aí, qual que é a sua empresa? Do quê? Desculpa. Ela fabrica filmes industriais. Tá. Mas é transporte, tá? Logística, esses caras que vocês veem caminhoneiro de um lado do outro, o cara só trabalhava com isso. E tirava uma puta de uma grana. Eu já fui gerente de uma empresa de transporte, MTE Transporte. Eu cuidava de toda a parte de rastreamento, instalava leitura, e rastreava o pessoal. Essa pegada. E aí? Carga roubada, seguro. Então, qual que era a pegada que ele ganhava muita grana? O Valdir vai saber, então vai entender bem o exemplo. O cara tem uma carga. O cara está lá no caminhãozinho dele, tem o seguro, essa carga é roubada. Quando você tem essa carga roubada, o que o dono vai fazer? Vai comunicar a seguradora. Via de regra, o que você espera da seguradora? O pagamento do seguro. Valdirão, quanto era mais ou menos o valor de carga dentro de um transporte? Em média? Em média, hoje está o quê? R$150 mil, R$80 mil. Depende da carga também, né? Às vezes carga da Malve, carga da Aérea. Mas é mais ou menos essa média. A gente está falando aí de um transporte de R$100 mil. Fora o frete, fora todos os desdobramentos que você tem. Quando você entrava com a papelada para solicitar o pagamento do seguro, o que acontecia? Negativo. Ele trazia ali uma justificativa pautada no contrato de seguro que não fazia o pagamento do seguro. E aí ele entrava com ação judicial e tal e conseguia fazer o pagamento do seguro. Chuta aí o valor de uma inicial dessa. O que vocês acham? Fora os honorários de sucumbência que a gente falou na aula passada. Só de honorário contratual. Quanto que vocês acham que uma ação dessa vale? 12 mil. 25 mil, 80 mil. Mais alguém quer participar do outro? Em torno de R$20 mil. Tem ação de 15, tem ação de 20, depende muito do valor da carga. Tá? Então ele flutua por causa do valor da carga. Mas o valor de honorários contratuais mais baixo que eu vi foi de R$15
ele fez um acordo, que só o acordo de honorários foi R$400 mil. Só os honorários. E aí, beleza. Por que eu estou falando isso? Um dos pontos que vocês têm como possibilidade de trabalhar, que também dá muita grana, é nessa área de caminhoneiro. Por quê? Quando você é uma empresa e o seu caminhão está com o nome de uma empresa, você tem uma obrigação de indicar o contato. E você tem todo um trâmite de validade de aplicação do auto de infração de trânsito. Se não há o cumprimento dessas regras, é possível o quê? Você recorrer. Ou seja, a gente está falando disso aqui. Tá? Então, é uma possibilidade que dá muita grana, porque você tem um outro desdobramento. Para você fazer um licenciamento do seu caminhão, você tem que pagar todas as multas? Sim. E aí, essa questão da indicação do condutor, se você se torna reincidente, a sua multa vai duplicando. Ou seja, uma infração que, via de regra, você pagaria uns R$2.000, você pode chegar a pagar 20, 50, 60 mil reais de multa. Ou seja, olha a grana que você pode ganhar fazendo recurso. Tá? Isso vai ser recurso administrativo? Sim. Pode ter o desdobramento judicial? Sim. Tá? Hoje a gente vai falar de administrativo, tá, gente? Mas se tiver dúvida do judicial, a gente vai conversando. Oi? Então, aqui, qual vai ser o objetivo da aula de hoje? Vocês entenderem esse trâmite para vocês conseguirem fazer uma defesa administrativa, tá bom? Ah, começou já. É gostoso. É gostoso. Você não conhece? Você gosta de japonês? Não. Não, sério, não. É japonês, não. Mantecal? Eu não escrevi manteiga. Mantecal. Pronto, legal. Então, ó, a aula ela vai ser separada em 3 temas, tá? Então, a gente vai primeiro falar sobre o sistema de multa. Essa parte é importante porque a questão da competência, que é o primeiro tópico que a gente vai falar. Vamos imaginar o seguinte: eu recebo uma multa do Detran de São Paulo. Eu posso recorrer para o Detran de Minas Gerais? Não. É competência. De quem é a competência disso? Ok? Então, eu tenho que pensar na competência e aí a gente vai entender qual é a fundamentação, qual a finalidade dessa aplicação de multa. Segundo passo, processo administrativo de aplicação de multa. Quem é a nossa menina de ouro quando a gente pensa no processo administrativo? O que a gente vai ter que debruçar para a gente verificar a possibilidade ou não de um recurso? A viabilidade do recurso. O auto de infração. O auto de infração é um ato administrativo. Por ele ser um ato administrativo, ele deve seguir alguns requisitos para que ele tenha validade. Ok? Se faltar algum dos tópicos desse auto de infração, o que vai acontecer? Ele é nulo. E aí, o que acontece? Eu tenho um fundamento para entrar no meu direito de defesa.
meu fundamento da defesa prévia, meu fundamento para o recurso, o meu fundamento para uma ação judicial. Se eu passar por todas as esferas administrativas que a gente também vai ver, e eu não tiver sucesso, a gente sabe que muitas vezes acontece, né? Mas vamos pensar numa multa de 100 mil reais? Não compensa entrar com uma ação judicial? Com certeza. Tá? Então a ideia é essa. A gente vai falar sobre o alvo de infração, a gente vai falar sobre a notificação, porque também há regras de notificação pela penalidade. A gente vai falar sobre o que é esse direito de defesa e quando ele é possível, quais são os prazos e fundamentos. Beleza? Então hoje a nossa aula ela vai ser composta por isso aqui. E aí, o primeiro trecho que eu vou trazer para vocês já é uma jurisprudência. Ou seja, o desdobramento que saiu da esfera administrativa que foi para a judicial. Essa decisão aqui é o que eu falo para vocês, que trazem todas as bases do que a gente aprendeu como materialização. Tá? Então, porque a gente viu o quê? Primeiro que foi aquela coisa maçante, que era tudo teoria, conceito. Como que a gente aplica aquele conceito aqui? É isso aqui. Vamos imaginar, essa aqui é uma apelação cível. Eu estou falando de multa de trânsito, irregularidades no auto de infração. Eu tenho uma anulação por causa dessa irregularidade. Nesse caso, eles fizeram o pagamento da multa. Então, eu paguei essa multa. Se eu pago uma multa que o valor é indevido, o que acontece? O que eu tenho que pedir para o juiz? Ressarcimento. Esse ressarcimento, qual é o nome jurídico? Reversão interna. Tá? E dano moral, porque eu fui cobrado indevidamente o valor que eu paguei para que eu não tivesse prejuízo. Nesse caso, o prejuízo dele foi em virtude do licenciamento, então ele foi lá e pagou uma multa, só me engano, era R$2.000. E aí ele está pedindo a retenção indébita desse valor pago. Tá? E aí, vamos ler um pouquinho. Aqui é só a emenda, tá? Mas tem a íntegra para vocês, que são 10 páginas mais ou menos, vale a pena a leitura. Ó, vou até mostrar aqui para vocês. Mostrou assim. Mostrou nada, não. Eu mostrei. Gente, tá mostrando mesmo. Falei? Não, de casa mesmo. A pergunta você decorou. Tá gravado. Tá gravado na aula. Pois. Tá gravado na aula de aula do professor. É só não subir. Vai pra senha do professor. Não, mas não dá pra eles verem por lá. Que trabalho bacana. Só mostra aqui no lado do computador. Verdade, verdade. Ai, Deus. Gente, mas vocês viram onde está, né? Eu não estou conseguindo abrir, mas está lá. Dá para vocês virem na íntegra, tem umas 10 páginas. Enfim, olha a parte da competência que eu falei para vocês, que era o principal que eu queria conversar. Vamos lá, vamos jogar real, gente. Não é vergonhoso? Você está entrando com uma ação judicial
recebi a carta lá de atuação do auto de infração da multa. Ele vai vir da onde está vindo isso. Na cartinha está escrito quem foi o órgão que aplicou. Então, contra quem que eu tenho que entrar com uma ação judicial? Ou eventualmente apresentar um recurso? Contra o órgão que praticou o ato. Nesse caso, qual é o órgão? Detran da Bahia. Rio de Janeiro era o local onde a pessoa residia. Tá? Então, simplificando aqui para vocês a situação. Essa pessoa comprou um veículo, esse veículo já estava no nome dela, ela era do Rio de Janeiro, o veículo ele é registrado no Detran do Rio de Janeiro, só que a multa foi emitida pelo Detran da Bahia. Ela nem conhece a cidade para essa multa desse local. O que presume-se que aconteceu? Clonaram a placa. Tá? Então, aí ela entrou com recurso, apresentou os pontos, foi indefinido. Ela foi e fez o quê? Entrou com ação judicial. E aí, o que ele coloca? Ó, diversas irregularidades constantes no ato de infração impugnado, que viciam o ato e o tornam nulo. A gente viu tudo isso no primeiro tri, lembra? Aí ele coloca ali, sendo, portanto, cabível a repetição em débito de forma simples, restituição e pagamento do valor que foi pago para o Detran. Tá? Dano moral reconhecido, porque eu fui cobrado de uma dívida que eu não tive. Tá? Então, você tem a possibilidade de solicitar dano moral. Dica para vocês. Dá uma pesquisada antes sobre as possibilidades de incidência de dano moral. Quando vocês forem advogados, o que vocês têm que ter em mente? Tudo que vocês pegam para trabalhar com os clientes, você vai ver a probabilidade do que você vai pleitear. Eu vou pedir dano moral de algo que eu sei que o tribunal não confere dano moral? Agora, uma negativação indevida, tribunal dá dano moral? Eu nem preciso comprovar que essa negativação me causou dano. O simples fato de haver uma notificação indevida presume-se o dano moral. Ou seja, já é algo devido. Tá? Então, sempre que vocês forem construir uma tese, procurar Jus Brasil, ou então, eu gosto de procurar efetivamente aonde eu vou distribuir a ação. Então, eu vou distribuir a ação no Acre, pesquiso no Acre. Eu vou distribuir a ação em Goiânia, eu vou procurar a jurisprudência de Goiânia. Não adianta eu trazer uma jurisprudência de São Paulo para um tribunal que tem outro entendimento. Aonde vai ser importante essa diferença de julgados? Eventualmente, num recurso especial. Ok? Já tiveram recurso? Ele falou que sim. Não está nem aqui o Luiz para falar que não. Sim. Então, é essa a diferença. Por isso que é importante quando você faz a equiparação dos julgados. Mas na fase inicial, o que você precisa é do mesmo tribunal. É a partir desse entendimento que você vai conseguir ter base do que o seu cliente tem direito ou não naquela região. Ponto. Tá? Então, pediu dano moral foi reconhecido. Aí, ó, recurso administrativo indeferido, sendo compelido a pagar a multa indevida, sob pena de ficar impedido de alienar seu bem. Olha o prejuízo aí se materializando. Olha o dano moral se materializando. Necessidade de socorrer do Poder Judiciário, apesar das inúmeras irregularidades no auto de infração. Cara, isso aqui, para o advogado da autora, é perfeito. Outra dica, vai precisar de jurisprudência?
Dentro dessa jurisprudência, eles tiveram mais 3 jurisprudências que você pode utilizar. Ou seja, eu tenho essa e dentro dessa eu tenho mais 3. Se você precisar de fundamento, está dentro dessas 3. Preciso escrever um recurso do zero. Você vai abrir a decisão, você só vai pegando ali a base de fundamentação do Código de Trânsito Brasileiro, a fundamentação de eventuais regimentos internos do Detran. O juiz te dá tudo. Então, eu preciso pegar uma cópia do Jus Brasil de recurso? Não, gente. Eu pego a cópia para ter uma base ali, um modelo, para ter uma noção, principalmente se você não tem o hábito de digitar uma peça, você tem ela como base. Mas todo o seu fundamento do direito, que é um dos tópicos que você abre no seu recurso, na sua defesa, você consegue tirar tudo daqui. Não daqui, né, dessa emenda, mas o acórdão inteiro. Tá? Então, é algo que é muito utilizado, que dá para utilizar bem. Então, essa jurisprudência aí, ele pegou tudo isso aí, foi lá tudo na parte administrativa do CETRAN, CONTRAN, DETRAN, tudo. Fez toda essa jurisprudência? Ele faz essa análise e joga lá. Porque o juiz tem que fundamentar a sua decisão? Sim. Tem. Ela tem que fundamentar. Oi, gente, tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo bem? Então tá. Se tiver alguma coisa, me avisem, tá, gente? Vou colocar até um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Então, vocês conseguem pegar toda a base de fundamentação de acordo, gente. Tá? E ainda você pega a dica para não passar vergonha como a questão da ilegitimidade. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês para a gente fazer essa distinção de competência. Tá? Porque isso é fundamental para não prejudicar o seu recurso, a sua contestação. Você fazer no lugar certo, isso é fundamental. Agora, uma dúvida. Só o Detran aplica multa? Não, tem mais. Polícia Federal, a Ari falou. Tem mais. Polícia Militar também, né? Todos esses que você conhece já tem. Tem alguém aqui que é da Guarda Civil? Ou seja, os caras que se Deus. Guarda Civil também. Os caras que usam tudo. Guarda Civil também. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Gente, vai ter problema técnico. Já volto. Voltando. Então, primeiro, competência, tá? Fundamental para distinguir. Aonde eu vou achar a competência? No auto de infração. Beleza? Outros julgados falando de competência para vocês terem ideia da incidência que traz isso aqui. E por que eu trouxe esse aqui? Independente de quem aplique a multa, quem tem a obrigatoriedade de tirar essa multa? Detran. O Detran tem a competência de emitir os documentos para pagamentos da multa impostas, sendo sua responsabilidade recepcionar as multas efetuadas de outros estados da federação. Ou seja, se ele recepciona
competência, ela fica sempre dentro da onde? Do Detran. Cada estado tem um Detran? Sim, cada estado tem um Detran. Gente, eu tô com dó do Almir. Você dormiu, Almir? Você tá bem, querido? Vai pegar um café? Cara, eu tô vendo o Almir tá assim, ó. Cara, eu segui ele, vídeo antes dele. Cara, eu tô dopada de remédio e você que tá Legal? Legal. Então, a gente tem que observar o quê? O estado da federação. Lembra que eu contei para vocês sobre o caso do caminhão? Da aplicação, de indicação e tal? Quem fez a aplicação dessa multa é a Prefeitura do Estado de São Paulo. Se eventualmente eu vou entrar com um recurso, não vou nem falar um recurso, com uma ação judicial, eu entro com uma ação judicial contra quem? Prefeitura é? Detran de São Paulo. Detran. Tá? Judicialmente. Recebi a multa. Quem me deu a multa? O Detran. O Detran ele vai te indicar quem foi a pessoa que emitiu a multa, mas a competência de administrar, gerir, emitir, cancelar e a bagaça toda é o Detran. Então, meu recurso vai para o Detran. Entende? Beleza? A ação inicial ela é para o órgão emissor e Detran. Ou só recurso. Se eu falo ação judicial, se eu faço recurso administrativo, Detran. Beleza? Tá? Só para não dar uma bugada na cabeça de vocês. Ação judicial, os dois. Tá? Recurso administrativo, que é o objetivo da nossa aula. Detran. Tá? Porque é no Detran, inclusive, naquela cartinha que vocês abrem, aquela famosa cartinha que ninguém pode receber, né? Que está o prazo para você apresentar o recurso. E principalmente, eu vou dar spoiler, deixa eu falar, depois a gente fala sobre isso. Mas aí aqui, ó, para vocês entenderem, ele vai falando que qual é a legitimidade do Detran nesse caso, Goiás. Responder pela pretensão de anulação de multa de trânsito ainda reclamada por outros órgãos autuantes. Tá? Então, a Prefeitura emitiu, a Polícia Federal emitiu. Quem é competente? A Guarda Municipal emitiu. Quem é competente? Detran. Beleza? E aí, a gente tem uma tese super interessante aqui. E por isso eu também trouxe para vocês, eventualmente, para utilizarem no recurso. De acordo com o enunciado da súmula 127 do STJ, constitui algo abusivo e ilegal o condicionamento do licenciamento anual de veículos automotor ao prévio pagamento das multas de trânsito. Então é ilegal, é ilícito. Tem nada a ver. Se eu não licenciar meu carro, eu não tenho que pagar as multas. Miller, puxa aí. Essa súmula 127 do STJ. É uma súmula vinculante, né? Aí o despachante vai lá, não, você tem que pagar as multas, senão não licencia. Não é? Pode. Gente, daqui a pouco eu vou abrir o jogo da Lari, tá? Pra gente torcer pra ela. Não, é ida e volta. Então tem o jogo aqui, tem o jogo. Era pra ser na sexta o jogo. Ia ser lá em São Caetano, São Bernardo, sei lá. Não aconteceu. E aí, com a chuva, eles cancelaram os jogos. E aí, primeiro foi o jogo de domingo e jogou pra segunda. Uma merda, né? Cara, ela teve 3 jogos em uma semana. Mas é às 8, faltam 20 minutos. Essa escola que é Oi? legal. Oi? Essa escola que é legal.
Então, ó, se alguém for fazer defesa na questão do Detran, dependendo do seu caso, dá para vocês utilizarem isso aqui, tá? E aí, vamos imaginar o seguinte, gente. Qual é o objetivo? Eu posso solicitar uma liminar? Por quê? O que diz o artigo 300 do CPC? Vamos pensar o seguinte, ó. Pensa a linha de raciocínio comigo. Eu tô com a iminência de ter negado o meu licenciamento. Vamos voltar para a empresa com o caminhão? Vamos imaginar a multa de 80 mil nas costas de um caminhão? E aí eu não consigo licenciar esse caminhão por causa do pagamento de multa? Eu poderia entrar com uma ação judicial pedindo liminarmente autorização para conceder o licenciamento com base na súmula 127 do STJ? Sim, professora. Sim. Entenderam a linha de raciocínio? Sim, sim. Qual é o meu perigo? Não conseguir licenciar o caminhão. Se eu não consigo licenciar o caminhão, eu não consigo, teoricamente, rodar com esse caminhão. Ou seja, eu tenho aí mais ou menos quantas viagens faço por mês com o caminhão? A média, isso vai ser certinho. Umas 10? Vamos pensar longas viagens? 10 viagens a 100 mil reais, olha o prejuízo para a empresa. Eu consigo comprovar o dano? Sim. Eu consigo comprovar que o perigo da demora do devido processo legal vai me prejudicar, levando em consideração que um processo em primeira instância dura em torno de 1 ano? O processo de primeira instância dura quase 1 ano? E aí ainda vou ter a notícia mais ruim. Probabilidade do direito. Quando eu trago a probabilidade do direito, eu vou ter que fundamentar no ordenamento jurídico e posicionamento do STJ. Beleza? Notícia ruim. Via de regra, quanto tempo demora o processo? Gente, se você tiver sorte, uns 6 meses. Se você tiver azar, 1 ano. Lado ruim. Eu estou processando quem? A administração pública. A administração pública tem um prazo em? É diferente. Um deles é terminado. Além disso, olha a parte aqui, ó. Apelação civil e remessa necessária. Você sabe o que significa isso? A administração pública sempre tem que recorrer. Sempre. Tenho probabilidade de direito? Não. Ela vai recorrer? Vai. Ou seja, chuta mais 1 ano de segunda instância. Olha o prejuízo para essa empresa. Faz sentido pedir uma liminar? Faz. Beleza? Então, lembra que eu falei para vocês que essas aulas do segundo TRI, a gente ia trazer muito mais caso prático e a gente ia falar de teses que podem ser desenvolvidas. É claro que a gente não está aprofundando. Elegante não, né? Estou parecendo uma criança. Mas obrigada, viu? Mas não vou te dar ponto. Mas vocês entenderam a base de como você consegue trabalhar o processo? E aí, olha que legal. Você é obrigado a conhecer todas as súmulas? Não, gente. Mas quando você joga lá multas de trânsito, recurso e tal, olha o que eu falei para vocês de teses que podem ser desenvolvidas. Então, você conhecendo o seu caso, você começa já
a pensar o que pode ser utilizado. Já vai lá na jurisprudência. Pega. E te traz a fundamentação. Ó, essa jurisprudência na íntegra também está lá no Google, beleza? Beleza. No Google ou no Plus? No Plus. Ah, não, é que é o grupo do Google, né? É. Oi? Se comer as coisas Por quê? E aí, melhorou? Ó, gente, agora vamos pensar no seguinte. Lembra que eu falei sobre qual a finalidade da aplicação da multa? A finalidade, primeiro, é penalizar aquele que não cumpre com as regras. Certo? Então, eu posso alegar que eu não sabia que ali não poderia estacionar? Posso alegar isso? Certeza? Poder você Nenhuma pode. hipótese? Poder não pode. Não, poder você não pode. Você não deve. Você pode. Não está Não, ó, sinalizado. vamos imaginar o seguinte. Não tá Via de regra, eu não posso alegar que eu não conheço a lei. Certo? Só que quando eu penso no trânsito, como que eu vou saber se aquilo pode ou não pode? Você estudou, você fez uma escolinha, você sabe, você não pode falar. Esse lado, você sabe que ali é muito. Materializa. Placas. Sinalização. Se eu não tenho uma sinalização, eu posso ser penalizada? É uma tese que eu posso utilizar? Cara, não tinha sinalização. Como eu vou saber que ele não pode estacionar? Você vai à noite, abre a placa e a gente você vai lá e bate a porta. Está sendo gravado, Valdirão. Quem nunca fez isso? Entenderam? Entendi. Então é uma outra tese. Mas via de regra, o que eu faço? Eu vou inibir práticas que vão em desacordo com o que é determinado a ser feito. Primeiro ponto. Ela tem como objetivo pedagógico, ou seja, você aprende chorando com o pagamento do bolso, tá? E aí, elas são aplicadas a todo e qualquer motorista que eventualmente venha fazer uma infração ao trafegar pelas ruas ou rodovias de todo o país. Ou seja, eu posso ter Detran em todas as localidades. Tá? E aí você tem vários tipos de penalidades que o Código de Trânsito ele traz. Pontuação da CNH. Conforme eu vou fazendo a conduta, meu limite de ponto vai caindo. Tá? Proibição de dirigir por determinado tempo. Advertência. Multa. Retenção do veículo. Tudo isso pode acontecer. No caso assim, por exemplo, está viajando para algum lugar, aí você provou uma multa do veículo. O Detran de São Paulo é obrigado a notificar essa multa do problema, porque a CNH é daqui. Então, não, porque o que vai acontecer? Quem vai te notificar é o de lá. Mas ele vai ter que notificar e escolher a assinatura ou não. Assim, porque hoje em dia é eletrônico, né? Mas vai acontecer, não é porque você vai. Se esse algo, se não acontecer, nulidade. E aí a gente vai ver que eles têm prazo para enviar a notificação. Tá? O prazo é de quanto? 30 dias. Se foi no 11º dia, já era.
para você recorrer. Tá? Você vai apresentar um teste. Principalmente quando era no correio. Se aconteceu no correio, você está em greve. Não chegava a notificação. E aí, o que rola? Então, mas pera lá, é diferente. Mas é problema. Então, mas aí é legal a sua dúvida, porque dá pra gente fazer um desdobramento. A obrigatoriedade do Detran é fazer o quê? Emitir. Eu tenho que emitir no prazo de 30 dias. Não que você receba no prazo de 30 dias. O seu prazo para recorrer começa a contar do seu recebimento. Que aí a carta é, o correio está lá. Sim. Aí são 30 dias úteis ou corridos? Corrido, gente, não é igual o CPC, tá? Não confundam. Quando eu falo de processo administrativo, é corridos. Essa informação está onde? Na notificação que você recebe. Tá? Então, o que vai acontecer? Você recebeu a notificação, você assinou, a partir daquele momento começa a correr. Tá? Aí, ó. Aonde está essa previsão da possibilidade de aplicação de multa? Artigo 258 e 260 do Código de Justiça Brasileiro. Tá? Ali você tem a possibilidade de penalidade, a natureza, né, o valor que você vai desembolsar e quais são os atos que podem acontecer isso. Tem que estar tudo descrito. Vamos lembrar, a gente está falando de direito administrativo. Se não está previsto em lei, pode acontecer? Não. Não. Então, eu tenho que saber o que não pode, teoricamente, para que haja possibilidade de aplicação dessa multa. Eu sei também qual é o desdobramento de aplicação dessa multa. Isso quer dizer o quê? Eu sei qual é, se a multa é leve, se a multa é média, se a multa é gravíssima. Eu sei qual é a pontuação. Não pode ter uma alteração interna e isso resultar sem que eu saiba. Lembra do princípio da publicidade? Beleza? Então a gente precisa pensar em tudo isso. Aí, ó, olha o que eu falei para vocês. Alguns pontos que a gente tem que pensar quando a gente leva algum tipo de multa é sobre essa possibilidade do agravamento e desse valor que pode ser multiplicado em até 5 vezes. Então, talvez, dependendo do tipo de multa que você pegue, você analisa isso para verificar se está certo. Se não estiver certo, olha aí o objeto da sua defesa, do seu recurso. Tá? Então, o que vocês precisam conhecer? Código de Trânsito Brasileiro. Gostam? Não. Acho chato, caralho. Mas é um desdobramento que pode existir. E, como advogado, cara, é um facilitador, porque todo mundo dirige, todo mundo tem carro, enfim. Tá? Ou conhecimento e tem. Aí aqui, ó, que eu falei para vocês sobre a questão. Aqui, aqui, ó. Multa por não identificação do infrator. Imposta a pessoa jurídica, que é o caso, se você trabalha com transporte, você tem, né, vários caminhões. Cujo valor da multa original é multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas nos últimos 12 meses. Olha a multa chegando a 80 mil reais, a 100 mil reais. É isso aqui. Agora me fala uma coisa. Se eu tenho uma multa, e essa multa, eu sou pessoa jurídica, tá? Eu tenho essa multa. Tenho 6 multas. Dessas 6 multas, 2 caem em recurso administrativo. Teoricamente, a minha 7ª multa, ela tem como base de cálculo 6. Tá certo? Se eu já anulei 2? Não. Não. Olha aí o fundamento para a defesa. Então,
Lado positivo, você tem matéria pra caramba para você desenrolar? Tem. Ponto negativo, seu cliente sempre vai ser uma topeira. Quem vai ter que trazer todas essas informações para cutucar ele e ele ir lembrando do que aconteceu é você. A obrigação é sua. O cliente nunca vai lembrar. Nunca. Eu atendi um cara, um médico que eu falei para vocês. Eu falei? Não lembro se eu falei. Eu falei? Eu atendi um médico na sexta. Não, eu falei. Eu atendi um médico na sexta-feira. O médico recebeu uma sindicância com prazo para ele apresentar a defesa preliminar. Ele apresentou? O que acontece automaticamente se eu não me refere? Vai direto para processo. Algo que ele teria a oportunidade. Apesar que no caso dele não teria, porque foi óbito de uma criança de 10 anos, de 10 meses, e aí o óbito automaticamente ele vira um processo, né? Não tem como parar ali na sindicância. Mas você tem muita gente que, independente do objeto da sindicância, não responde. Ah, não vai dar nada. Ou não procura um auxílio técnico, que é pior ainda. Tá? Então, assim, de quem é a obrigação de ir ali cutucar o cliente? É sua. Quem vai demonstrar a sua necessidade de atuação? É você. É o jeito que você se vende. E aí cai um pouco no que a gente conversou na quarta-feira. Na última quarta-feira de aula. Sobre a facilidade de apresentar as coisas, sabe? Você ter essa facilidade já é um ponto positivo. E como que você treina essa facilidade? Como que você se torna bom nessa facilidade? Fazendo. A primeira você vai tomar? Vai. Na segunda você vai tomar? Muito provavelmente. Mas você vai aprender com a primeira e com a segunda. Então, conforme você vai fazendo, vai se tornando mais fácil, porque você tem toda a sua carga de experiência que você já sabe quais vão ser os desdobramentos. E esses desdobramentos facilitam. Aí, posso fazer um gancho com a matéria? Quando você vem aqui na frente e apresenta um monte de gente, muitos que você nem conhece porque fica online, quando o seu cliente te procura, é a primeira vez que você está atendendo o cara. O seu nervosismo vai ser igual você estivesse apresentando com um monte de gente. Entende? Então, conforme você vai apresentando os trechos, você vai vendo os desdobramentos e os derivados, você vai ganhando bagagem para a sua fundamentação. Legal? É isso. Tá? Sextou? Caramba, segunda-feira? Então, gente, nesses dois artigos que eu coloquei para vocês, vocês têm uma base do que é possível e do que não é possível e como que você faz esse desdobramento, tá bom? Aí vem um ponto que é o diferencial. Auto de infração. Quem é o auto de infração para a gente? É o nosso garoto dos olhos. É a partir dele, gente. Peraí. Começou? Acho que sim. Liga lá. Transmite na tela. Na sua teste, porque eu acho que é a hora do. Acho que vai começar, gente. Ó, gente, vamos mandar um boa sorte para ela? Vamos? Vou fazer um, dois, três, a gente fala boa sorte, Lari. Ela vê no intervalo.
Vamos lá, gente. Vou fazer 1, 2, 3. Lari, gente. Lari. Mas me ajuda, né? Oi? Ele tá online. Boa sorte. Beleza, gente. Boa sorte, hein? O online saiu dele ainda. Nossa, cara, ele ainda fala nem no online eu tava. O online não saiu dele ainda. Peraí que eu vou mudar agora novo do Ari. Vamos lá, gente, ó. 1, 2, calma aí. Mas é vídeo não? Ah, você quer vídeo? Não, peraí, gente, vocês querem vídeo? Tá, vou fazer vídeo. Continua aqui. O Ari vai deixar Não tá dando parabéns pra ele. Gente, eu não aguento. Irene, cara. Não, Vou colocar aqui, gente, eu vou ver. Vamos lá. Porque chega em casa, ela apanha se ela toma frango. Vamos lá. É goleira, professor? Ela... Você acha que não? tem que apoiar. Ah, se tá fazendo merda e tá jogando meu nome na lama? Não. Que isso aí? O pessoal ensina o filho dela a ser policial, vai ser chufando lá. Só que você é advogado, você tem como uma policial. Pode não. Sério? Você falou isso? Eu não falei nada, não. Ó, vamos lá. Auto de infração. Eu vou tirar, senão eu vou ficar vendo, gente. Auto de infração. Gente, quem lavra o auto de infração? A gente, né? A gente. O agente público. Aí lembrando que pode acontecer de ser agente do Detran, os marronzinhos, pode ser GCM, pode ser Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Civil. Depende de quem tem que cumprir a meta primeiro. Beleza? A gente votou todo mundo aos caras. Então, ó, a gente sempre muito importante a gente analisar quem foi que fez o auto de infração por causa da competência. Tá bom? Beleza. E aí, quais as informações que devem constar no auto de infração? Necessariamente, tá, gente? Se não tiver, inválido. Não tem validade o ato. Data, hora, local, descrição da infração, identificação do veículo e do condutor. Lembrando que, dependendo do ato, inclusive, tem que ter a assinatura do condutor. Se eu não tiver a assinatura do condutor, não é válido. Alguém imagina qual DECU que tem que ter isso? Ninguém imagina? Professora, qualquer Dirigir sem carta, né, professor? Dirigir sem carta. Existem alguns tipos de penalidade que a assinatura do condutor no auto de infração, ela deve existir. Ela é requisito de validade. Conduzir sem CNH, no qual o veículo é recolhido, necessariamente tem que ter a assinatura dele. Se não tiver a assinatura, inválido. Isso não assina, mas aí o cara precisa ser carro, vai levar seu carro. Oi? Por exemplo, vai levar seu carro, vai ser a carta, e não assinou. O policial vai levar o carro. Como assim, doutor? Ele não quer assinar, não posso assinar. Se ele não quiser assinar, ele é conduzido para a delegacia. Eu faria isso. Você não assinaria? Eu ia fazer assim.
Beleza? Beleza. Então tá. Ó, a multa de trânsito ela pode ser anulada se houver erro no auto de infração, como, por exemplo, a ausência de assinatura do condutor do veículo. Então, se eu parar numa blitz, se eu parar numa blitz, você cai no porão do carro. Oi? Se eu parar numa blitz, aí na blitz, o cara falou, vou levar seu carro. Eu falo, eu não faço assim nada. Eu não vou levar meu carro. Pode. Pode. E aí retirar para a delegacia. Se parou você está irregular, isso. Porra, por quê? Mas se eu tivesse que ser irregular, você está lá. Você é o preposto do seu automóvel. Você está lá, seu documento. Pô, me ajuda aí, O Luiz é professor da escola pública, acho que ele é delegado. gente. Ó, posso te falar uma coisa? Você imagina o Luiz, o OAB, cara. Você já imaginou Ó, o Luiz vai ser assim, ó. Não, porque ele vem aqui que não sei o quê. A Vai carteirada. estar assim na discussão, ok? A carteirada. Ele só vai fazer assim, ó, o quê? E vai jogar o negócio. Eu estou esperando você não vai receber. Duas pessoas que trabalham comigo, zero bem combinado. Ó, advogado sou eu. Gente, eu posso contar uma história para vocês aqui? Pode. Quando eu fui contratada. Não tem problema não, é dica, gente, é dica. Quando eu fui contratada aqui, necessariamente. Cara, se ela tomasse o gol, ela ia tomar um grito daqui. Necessariamente, o que eles indicaram que eu precisava ter conta em um banco específico. Eu tinha conta em 2 bancos, não serviram. Tinha que ser no banco da faculdade. Beleza. Aí você faz a carta, você tem que ir lá no banco abrir. Beleza. Cheguei no Itaú, ali no centro de Guarulhos. Aí tô eu de social, com a minha bolsinha. Cheguei. Tirei anel, tirei o brinco. Não estava com esse relógio, estava com outro relógio. Olhei na bolsa, não tinha moeda e tal. Tirei aqui o cartão, né? Coloquei a carteira. Mas cadê o jogo? Não sei nem como. Ixi, gente, saiu. Ixi, deu algum problema que caiu a transmissão. Aí, tirei as coisas de metal que poderiam trancar a porta giratória. Beleza. Tentei passar. Aí volto. Olhei, revirei a bolsa, ver se tinha alguma coisa. Não tinha mais nada. Aí, beleza. Depois da terceira vez da tentativa de entrar, veio segurança. Porque você tá com alguma coisa que tá, né, mostrando, então, que tá tendo problema. Aí eu abri a bolsa e falei, cara, não tem nada, já tirei tudo que tinha. Aí te perguntou se eu tenho uma bolsa e tal. Aí ele, não perguntou. Não perguntou. Aí ele, não, porque tem não sei o que, tal. Você não quer colocar sua bolsa no guarda-volumes? Falei, não. Quando eu olho para trás, a fila já tá. Vocês conhecem o Itaú ali no centro? A fila já descendo a escadinha e indo para a calçada. Não, mas veja bem, porque aí não tem que fazer. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu fico entrando e saindo até você fazer alguma coisa. Eu não vou deixar minha bolsa lá, não sou obrigada. Aí veio um cara de dentro da agência. Oi, tudo bem e tal? Você tá com algum cartão? Eu falei, não, tô com um cartão. E aí ele falou assim, eu posso ver, porque às vezes o tipo do cartão, eu posso ver, mas o cartão já tá no dispositivo. E aí eu abri. Na hora que eu abri, qual foi a primeira coisa que ele viu? A OAB. Aí ele catou a minha bolsa da minha mão,
para levar para o guarda-volumes. Eu falei, mocinho, volta aqui. Eu não vou deixar minha bolsa no guarda-volumes. Ah, nossa, mas sério? Eu falei, muito sério. Cara, o guarda-volumes é fora da agência. Um negócio suado pra caramba. Eu não vou deixar minha bolsa ali. Você se responsabiliza se acontecer alguma coisa? Você não vai. Eu vou ter que entrar com uma ação judicial contra o banco. Não vou deixar minha bolsa ali. Aí a galera da fila já puta da vida, já começou, né, aquele mimimi, pô, deixa a garota entrar e tal. Veio uma outra menina do além e foi passar. E eu tava no negocinho aqui, a porta aqui, a menina só veio passar. Eu olhei pra cara dela e falei, oi? Ela, não, eu vou só no caixa eletrônico. Eu falei, parabéns, eu só vou abrir a conta. Ela, não, mas é que o menino lá de dentro falou que eu podia passar na sua frente e entrar. Eu falei, se ele falou que você poderia passar na minha frente e entrar, pede para ele abrir a porta de funcionário e você entra por lá, porque por aqui você não vai. Do mesmo jeito que você quer entrar, tem uma fila que quer entrar. Se eu não entrar, ninguém entra. Eu cheguei primeiro. Beleza? Aí veio o gerente. O gerente veio, virou para o segurança, esse é o barraco dos bolsos, virou para o segurança e falou, libera a porta. Aí liberou a porta, eu entrei, ele foi pegando as coisas da porta giratória. Ô, doutora, desculpa. Me entregou, sabe como é? Não é de responsabilidade do banco, a porta giratória é de responsabilidade de outras pessoas, o segurança também não é do banco. É terceirizado, eu falei assim, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que você fica vulnerável a tomar um processo, porque está dentro da sua agência. É só isso. O cara me pegou, me levou para a área do personalité, abriu a minha conta no personalité e me deu um cartão de crédito de 20 mil reais. Cara, sem comprovação de nada, o cara só me deu. Aí ele falou, doutora, a senhora trabalha em qual área? Cara, eu não dei a carteirada. Mas foi um negócio no automático. O que o cara falou? Pô, vou tomar um processo. Vou tomar um processo. Então, quem vai ser esse na vida daqui uns anos? O Luiz. Já chegava lá para o nome. Senhora, pelo amor de Deus, o Luiz. O Luiz chamou o Abner Vidal para consertar uma placa de trânsito. Já cobrei ele 2 vezes. A próxima vez eu vou ele fica falando. Mas enfim. Gente, mas vocês entenderam? Às vezes parece que não. E eu vou falar para vocês que eu não tenho eu não tenho essa mensidão do que é. Mas para a sociedade em si, você ser um advogado é um negócio já de outra categoria. Entendeu? Então, é um negócio que acontece meio que inato. Beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, voltando, pulando a carteirada, voltando aqui para a aula. E aí, quando você tem um preenchimento incorreto desse auto de infração, ou a ausência de alguma das informações que necessariamente deveriam constar, você dá ensejo para você anular essa multa. Um dos casos, o primeiro caso da jurisprudência que eu trouxe para vocês, o que era? A pessoa não era da Bahia. Ela nunca tinha ido para a Bahia. Ela comprovou, inclusive, que na data e na hora, ela estava no Rio de Janeiro. Logo, não tinha como o carro dela estar sendo utilizado na Bahia. Então, essas informações, elas são essenciais para fundamentar uma defesa no recurso. Tá? Então, se ela não
emitir de forma incorreta, eu tenho como anular esse ato. Tá bom? Aí aqui a gente já falou um pouquinho, que é o prazo que o órgão tem para te notificar. Não necessariamente você receber. Tá? Então, recebi, tomei uma multa hoje, ele tem 30 dias corridos para emitir a notificação. Passou desses 30 dias, o que aconteceu? Perdeu o Playboy. Vou retornar. Tá bom? Gente, sumiu. Não, parou de gravar. Tá bom? Então, assim, passou dos 30 dias, perdeu o direito de punir. Perdeu o direito de encher o bolso de graninha. Tá bom? Mas é quase impossível. Oi? Ah, perdeu. Não é não, tá? Luiz, pensa comigo. Todo mundo sabe? Quase ninguém sabe. Então, entre não saber e você emitir mesmo depois do prazo, a probabilidade de uma ou duas pessoas saberem é muito pouca. A grande maioria não sabe. Puta, eu tomei uma multa, eu vou ter que pagar. Eu tomei uma multa no interior, que chegou 30 dias depois. Mas a notificação foi notificada. Então, aí é o que fala a lei? A emissão da notificação, tá? Aí chega o peito e você precisa ser legal, notificar 15 dias depois de comprar. E nem te comprar seu peito. Então, é a emissão, tá, gente? Não é efetivamente o recebimento. O recebimento funciona como? O meu prazo de defesa começa a contar desse recebimento, tá? Curiosidade, não sei se vai dar um pouquinho na cabeça de vocês, mas curiosidade. Por exemplo, no Conselho de Medicina, o prazo começa a contar igual fosse na vara civil. É da juntada do AR no processo administrativo. Não efetivamente do recebimento. Detran não, é recebeu. Tá? E aí vamos pensar o seguinte. O que fundamenta o meu direito de defesa? Gente, ó, volta para cá. O que fundamenta o meu direito de defesa? Aonde ele está previsto? CDB? Oi? CDB? Não. Ninguém, gente. Na Constituição. Que garante? Aonde está o meu fundamento que garante que eu posso me defender mesmo na esfera administrativa? A gente já viu isso. Oi? O artigo 127 lá, não pode tomar uma infração lá? Gente, vamos imaginar o seguinte: aonde estão quem organiza o nosso Estado? Qual é o ordenamento que organiza o nosso Estado? A Constituição Federal. Via de regra, os principais pontos que nós estudamos aqui, ele tinha como base argumentativa de fundamento aonde? A Constituição Federal. O que garante o direito à ampla defesa e contraditório é um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal. Artigo 5º.
Então, o que fundamenta o meu direito de me defender, de ter um contraditório instaurado a partir do momento de um auto de infração praticado pelo poder público é a Constituição Federal. Então, o meu direito de defesa é a Constituição. Eu tenho que preencher os requisitos de prazo, ou seja, eu não posso recorrer depois de 60 dias. Não, eu tenho todo um ordenamento que organiza o processo administrativo, em especial dentro do Detran. Cada órgão tem o seu regramento, o seu processo, a sua organização. Dentro do Detran, via de regra, 30 dias. E esse prazo, inclusive, ele está validado na sua notificação. Quando você abre lá, ele está escrito qual é o seu prazo para recorrer. Via de regra, 30 dias, né? Mas ele está ali. E o que garante essa possibilidade de manifestação, de recorrer, de apresentar uma defesa? A Constituição Federal. Porque não importa se é um processo administrativo ou se é um processo judicial. Eu tenho direito ao devido processo. Eu tenho direito ao contraditório e ampla defesa. Beleza? Certo. E aí, qual é o nosso pontapé inicial quando a gente fala de Detran? Defesa prévia é um formulário que é emitido pelo próprio site do Detran. Então, você baixa aquele formulário, você preenche e apresenta. Essa é a sua defesa prévia, preliminar. Tá? Em decorrência dela, do deferimento ou do indeferimento, para nós, o indeferimento, ele resulta no recurso. Tá? Mas o nosso pontapé inicial é o formulário. Nesse formulário, o que você vai apresentar? Provas daquela invalidade. Eu vou pontuar, por exemplo, no nosso caso primeiro, que nem na Bahia eu estava naquela data. Como que eu posso ter sofrido ali uma penalidade se eu não estava naquele local? Eu junto provas que eu não estava naquele local. Posso juntar ticket de estacionamento, que o meu carro deu entrada em tal estacionamento em tal horário. Então, logicamente, eu não conseguiria estar em 2 locais ao mesmo tempo. Entende? Outro exemplo. Recebi uma multa porque parei em local não sinalizado como proibido. Eu vou tirar uma foto. Que naquele local não tem placa que sinaliza. Ou que a sinalização, ela está em outro ponto e não naquele. A pessoa que aplicou a multa se equivocou. Posso apresentar isso como defesa? Posso. Posso apresentar como defesa que eu não era o condutor daquele veículo naquele momento, pedindo a transferência do ponto para quem era efetivamente? Posso. Rola. Às vezes. Depende do humor da pessoa que está avaliando. Entendeu? Mas via de regra é isso. E aí, o que eu falei, só para frisar, o prazo sempre está descrito na sua notificação. Perdi o prazo de apresentação, eu posso fazer alguma coisa? Não. Automaticamente a penalidade ela é aplicada. A multa pode virar débito a ser cobrado. Deixa eu perto, estou deixando. Porque assim, por que você acaba, por que você não se tornaria efetivamente um revel? Ou eventualmente você utilizar a terminologia revel? Por quê? Quando a gente fala de revelia,
a gente fala de uma obrigação de existir um processo. Nesse caso, você não tem a obrigação. Se eventualmente tivesse a obrigatoriedade de haver um processo, o DETRAN tinha como obrigação de dar um dativo, que é o que acontece nos processos de classe. Então, eu não recebia, vamos lembrar do médico, recebia a sindicância. Na sindicância, ele tem obrigatoriedade de apresentar a defesa? Não. Tornou um processo. Ele tem a obrigação de apresentar uma defesa? Tem. Se passa o prazo e ele não apresenta defesa, é nomeado um defensor dativo. Tem que ter. Tá? Mas isso lá, não aqui. Porque aqui eu posso simplesmente não querer exercer o meu direito de defesa. Não é uma obrigação, é um direito. Eu exerço se eu quiser ou não. Tá bom? Só uma pergunta. Por exemplo, quando é um processo administrativo, o cara foi condenado, certo? Vai ocorrer. Como não é um processo civil, quando você recorre, corre o risco de você ter uma percepção maior? No administrativo? Então, quando você pensa no administrativo, você sempre vai ter dois lados. Tá? Então, você tem a pessoa que vai te denunciar e você que vai se defender. A pessoa que vai te denunciar, ela também pode recorrer, porque eles vão limpar a sua pena. Então, mas como é um processo administrativo, pode mudar a pena? Já está aí. É assim, você tem uma pena, né? Ficou julgado. Se você recorrer, eu recorrer. Se você não recorrer, não se. Não, mas é a mesma coisa que eu falei. Você tem duas partes. Se as duas partes estão recorrendo, você vai pedir para a sua pena ser diminuída. A outra parte vai pedir para a sua pena ser aumentada. Eles vão analisar os dois recursos. Se eventualmente só você recorre para a sua pena ser diminuída, aí não tem como subir. Entende? Mas se você tem dois lados recorrendo, eles vão analisar os dois pedidos. O seu não tem viabilidade, a outra parte tem, eu aumento. Eventualmente analisei, o seu tem viabilidade para diminuir, a outra parte não tem viabilidade para aumentar. Entende? Então, para que haja, que você tem que pensar o seguinte. Sim. A sua viabilidade é de que haja a outra parte. Você tem que pensar o seguinte, todo o processo. O processo, ele existe por quê? O processo, ele existe porque existe algo que está sendo resistido. Então, eu tenho um julgador, eu tenho um lado puxando para o lado, vamos imaginar a diminuição, e eu tenho um outro lado puxando para o aumento. O juiz, ele vai ter que analisar dos dois lados. Ele vai ter que analisar dos dois lados. Analisando dos dois lados, a sua pena eventualmente pode diminuir ou pode aumentar. Então, às vezes, não é isso no começo. Porque se você não tiver argumentos maiores, você pode perder o tempo maior. Não. Porque o que vai mudar de você ter uma pena maior ou não é você, é a outra parte. Se você não recorrer, a sua pena pode ser aumentada de qualquer jeito. Porque quem está pedindo o aumento da sua pena não é você, é a outra parte. Tipo assim, a outra parte não recorreu. Eu quero. Eu quero, não é que eu vou. Simplesmente, eu peguei, coloquei uma casa aí e tal, aí ele é funcionário também, vou sofrer um processo administrativo. Nesse processo administrativo, eu fui, sei lá, recebi 60 dias de comissão, Aí eu vou entrar com o recurso, certo? Certo. Ele não entrou com o recurso.
julga isso não é o juiz. Quem julga isso É o instrutor. a pessoa lá, Delegado. É o juiz de oportunidade. Essa pessoa, ela pode autorizar a pena, mesmo que ele não recorreu. Se ele não recorrer, a pena vai ficar a mesma. Sim. Porque você tem que pensar o seguinte, quando você recorre, ai gente, A 0x0 ainda aí? não, Porque 3-2 para Santo André. sua filha é 4. Hã? Qual é aqui? Guarulhos. 3x2. Mas Santo André, como fim? O cara que o Luiz não entrou na vibe, ele falou outro nome. Não falei nada. Você é um que suba pra dança. Não, o que você sabe. Então, mas ó, o que você tem que pensar é o seguinte, quando você tem os argumentos, eu não tenho mais específico. Quando você traz os seus argumentos para recorrer, vamos pensar que você é o autor, você que está sofrendo a alegação de uma conduta antiética, tá? Então, beleza. O seu argumento é para demonstrar que a sua conduta não foi antiética. Então, a penalidade que você está sofrendo, diante a proporcionalidade do ato praticado, ela está desproporcional. Logo, se você recebeu ali uma advertência, na verdade, se você recebeu ali uma perda do direito de atuação durante 30 dias, na verdade, pela prática, pela natureza, ela deveria ser uma mera advertência. Então, você vai entrar com o seu pedido apresentando que a penalidade foi desproporcional à prática do ato. O ato existiu. Eventualmente, vamos pensar que o ato existiu. O ato existiu, o ato está errado, você precisa ser penalizado. Nem sempre o seu recurso ele vai ser efetivamente para que você seja inocentado. Às vezes você vai apresentar o recurso para que a sua pena seja diminuída. Entendeu? Mas então, aí o Estado pode comprar, por exemplo. Eu entrei com esse recurso, então vai chegar lá na diretoria de ensino. Chegando lá, a diretoria recorre, gente, é quem denunciou. Não, quem denunciou recorre, não é o ouvidor que vai dar o parecer. Gente, são coisas distintas. Marcelo. São coisas distintas. Processo, Ó, pensa, ó, vou trazer. Então, só que aí é que tá. Você tem que trazer para o seu caso. Eu nunca fiz caso de colégio. Como acontece? Você leva lá a oitiva, tal, mas a administrativa, a diretoria volta para a auditoria. A auditoria faz o processo, certo? Certo. Esse processo, quem vai julgar você é o ouvidor. Ele tem um ouvidor, ele passa lá pode ser um governador, o governador sanciona e foi punição. Então, eu recorro a essa punição. Se eu recorrer a essa punição, ela volta para a diretoria de ensino, para quem fez a denúncia, e aí essa pessoa pode. Vamos lá, respira, pessoa se ouve. Vamos lá, vamos imaginar. Vamos honorar, professor. O que você tem que entender é o seguinte: independente de onde esteja correndo um processo administrativo, você vai ter, lógico que não no Detran, porque o Detran é uma situação diferente. Para ser instaurado, você vai precisar de uma denúncia. Essa denúncia, ela é realizada por alguém? Sim. E o professor vai lá e ensina. Não necessariamente. Porque o fato acontece na escola. Então, quem é o seu chefe imediato? O supervisor. Então, ele veio. Não necessariamente. Posso te dar um exemplo? Vocês ficaram sabendo de um caso de Itaquá, de um professor que foi processado criminalmente por assédio sexual?
Não, mas vamos lá. Não é necessariamente a sua diretora de ensino. Por quê? Vamos pensar o outro segundo. Então, vamos pensar outra coisa. Colégio aqui em Guarulhos. A mãe denunciou na Secretaria de Educação porque criança autista era amarrada na cadeira para não levantar da cadeira. Gente, quem faz a denúncia? É a mãe da criança. Necessariamente vai ser o seu supervisor direto? Não. Mas esse caso não vai para a casa não vai direto para a civil. Gente, ó, já falei isso, Luiz? 3 esferas distintas. Elas não se comunicam. Então, eu posso ter desdobramento cível? Posso. Matou? Não, ela fez uma puta de uma defesa. Ela pode ter desdobramento cível de reparação de dano moral? Pode. Eu posso ter responsabilização criminal? Posso. Eu posso ter responsabilização ética? Também. Posso. São 3 coisas distintas. Eu posso ter a não condenação em alguma esfera? Posso. Entendeu? Qualquer uma das 3 pode. Por quê? O seu objeto de análise é distinto. É isso. Tá bom? Mas, ó, vamos voltar para cá, depois a gente conversa sobre isso. Mas o que você sempre tem que pensar? Lembra que de uma das jurisprudências, a apelação civil permanece necessária? Quando eu falo de poder público, ele sempre tem que recorrer. Sempre. Não importa se tem probabilidade ou não, ele tem que recorrer. É necessário. Ele não tem a possibilidade de não recorrer. Ele obrigatoriamente tem que recorrer. Quem vai recorrer? Procuradoria. Que é o responsável quando eu falo na esfera, a esfera judicial. Tá bom? Então, vai ter recurso? Vai. Por quê? Pela própria administração pública. Entendeu? Mas voltando para cá, porque já está dando nosso horário, senão não vai dar tempo da gente terminar tudo. Principais fundamentos que você vai ter como base em uma defesa e em um recurso. Erros no auto de infração, ausência ou atraso de notificação, inexistência de sinalização adequada no local da infração, que é o que a gente já falou aqui nos casos. Sim. Beleza? Beleza. Então, isso são o quê? Bases aí argumentativas. Cara, sai ou dela. Não, mas as luzes amarelinhas não saem dali. Então, essa é a base argumentativa. Mano, a Larissa tá falando. Tá catando muito? Eu joguei muito vídeo na minha vida. Eu estou igual goleiro. Eu jogava. Eu joguei a minha adolescência inteira. Jogar na seleção da minha cidade. Gente, 7 metros. Menina jogou pra fora, cadê a 2001 foi o auge também. Qual é a entrada do recurso no Detran? Por onde entram os recursos? Pela Jales, né? E eu não estou falando mais de defesa, tá? Ou seja, a minha defesa já foi negada, aquele formulário que a gente pega no Detran e envia já foi negado. Agora eu estou falando de recursos já. Ele vai entrar no que a gente chama de JARE, tá? Junta Administrativa de Recursos de Infração. É por lá que ela entra. O recurso deve ser
já muda a forma dele. Não é mais formulário, é como se fosse aquele processozinho que a gente tem. Tá? Sabe aquele modelinho que a gente utiliza? Todo mundo aqui já viu o modelo de peça processual? Modelo geral. É basicamente a mesma coisa. Tá bom? Então você vai ter toda essa estrutura voltada como fundamentação Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? Então, quando a gente fala de JARE, a gente está falando de recursos julgados em primeira instância. Eu tive a defesa preliminar foi negada, eu entro com JARE. Tá? E aí, ele vai analisar o seu julgamento. Você tá vendo? Tá rolando um caos aqui na sala, gente. Aí, ó, vamos imaginar o seguinte. Não consegui no JARE. O que eu faço? Entra no CETRAN. Outro recurso agora no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. O teu CETRAN vai para o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Beleza? Então, aqui eu entro com recurso e é um órgão colegiado de segunda instância. Muito parecido com a nossa organização. É o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário. Ó, gente, vocês veem na aula do Jefferson. Ele passou Já passou olhando aí? pra dentro. Ele Tem que falar curtir, né? Não, professora. já mapeou, Isso é defesa. já mapeou vocês Sexta-feira falou que ia fazer tempestade. Verdade. É verdade. Não, ele falou que levava comparação, cara. Ele falou que levava comparação. Eu vou embora. Nossa, gente, que cheiro de pipoca! Dá mesmo, pipoca. E Luiz? Ele ficou muito chateado que você não veio na sexta. Por quê? Sou eu e o Só veio eu, amigo. Gente, olha aqui, ó. Recurso ao CETRAN. Sim. Segue uma estrutura muito mais formal. Gente, vamos pensar. Apelação, recurso especial. Sim. Beleza? Beleza. A gente vai trazer a nossa base de jurídica para o processo administrativo. Quanto mais eu subo o grau de discussão, mais o meu recurso tem que ter uma fundamentação e uma argumentação muito mais robusta. Legal? E aí, aqui... Marisa, vamos um pouco mais alto, por favor. Vira assim de lá. Cara, Vira eu tava no hospital hoje, aí eu arrancando o cabelo branco do meu marido, e aí ele falava comigo, eu ficava assim, ah! Aí eu, puta, mas que cena patética, cara! Essa velha surda, né? A velha surda. Quando você notificar a inflação, e nós vamos lá no site, pega o formulário e preenche. Aquilo ali qualquer pessoa pode fazer. Aliás, aquele que por uma infração vai mexer pelo. Depois disso, qualquer pessoa pode fazer ou tem que ser advogado. Tudo isso que a senhora está falando ali, qualquer mortal. Sim. Quando eu vou pro judicial, aí necessariamente eu preciso do advogado. Tá bom? Viu? Já tá acabando, gente. Obrigada. Aí, ó. O CETRAN, ele pode revisar a decisão do JARE? Pode. Tá? Muitas vezes não vai revisar? Sim. Mas é a possibilidade que a gente tem. Tá bom? Aí, aqui é a parte que eu perguntei para vocês, lá no começo, da fundamentação. Então, tá aqui o artigo
respiratória ampla defesa. A maioria dos casos que vocês vão apresentar aqui é sempre muito bom você trazer como base a Constituição Federal. Tá? Isso leva para a sua vida. Você vai trazer a Constituição? Vou. Depois eu estou falando alguma coisa de cível, eu venho com cível. Depois eu tenho alguma coisa muito mais específica, vamos imaginar a lei dos planos de saúde, eu trago a lei dos planos de saúde. Eu tenho resolução, eu trago a resolução. Quer melhorar ainda? Eu trago Constituição Federal, eu trago algum tratado em que o Brasil é signatário. Eu trago o Código Civil, Código Penal. Mas eu sempre faço essa linha e eu vou demonstrando e trazendo como base o meu fundamento técnico de validade do que eu estou pedindo. E eu vou demonstrando ali por que eu tenho base de pedir isso. São vozes da minha cabeça? Não, gente, é lei. A minha fundamentação é lei. Estou no Detran, eu vou levar o Código de Trânsito Brasileiro? Vou. Eu preciso conhecer. E aí, vamos imaginar o seguinte, olha como é importante você se tornar especialista numa área. É humanamente possível você conhecer toda a Constituição, todos os tratados, todo o Código Civil, todo o Código Penal, todo o Código Tributário, todo o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor eu vou tirar do lado que é bem pequenininho. Mas vocês entenderam a linha de raciocínio? Cara, é humanamente impossível. Para você se tornar uma excelência, você tem que pegar uma área e aquela área você se aprofundar. Você vai ter como base sinopse para estudar? Não. Você vai ter como base tratados. Vocês já viram livros escritos tratados de direito civil? Tratados de direito penal? São aqueles livros que é dessa grossura. Porque a sua especialidade vai ser aquela. Você vai dominar aquilo. A pessoa vai te perguntar algo, você necessariamente tem que saber tudo de tudo? Não, porque é humanamente impossível. Mas você tem a base, a partir do momento que você tem a base, você consegue ali dar um norte. Eu falei para você, na sexta-feira eu atendi um caso midiático aqui de Guarulhos. Quem aqui lembra do caso do senhorzinho que estava passando na Salgado Filho e um portão de um estacionamento esmagou ele? Saiu na TV e tudo. Atendi a filha desse cara. Tem um processo criminal, sou eu que estou tocando? Não. Mas eu tenho desdobramento do plano de saúde e aí tem o desdobramento da ação de indenização contra o estacionamento. O advogado está fazendo algumas coisas. Eu atendi esse caso. Alguma vez eu tinha atendido alguém que tinha sido esmagado por um portão? O cara está em estado vegetativo, cara. 66 anos, super ativo. Cuidava dos netos, tal. Depois do acidente, ele ficou 7 meses na UTI, oscilando entre UTI e quarto. Se você olha para ele, é desesperador. O advogado entrou com o processo, colocou as fotos do cara de fralda na cama do hospital. Tem necessidade disso? Não, e não conseguiu o que queria. Que sensibilizar com a saúde. Gente, isso não é sensibilizar. Isso é exposição. Eu sou totalmente contra. Você vai trazer questões contratuais. Ponto. É contrato e pedido médico. O médico determina que ele tenha, no caso dele, home care? Sim, o médico está determinando, ele precisa. O que vai comprovar se ele precisa ou não é uma foto? Não, é o pedido médico, é o laudo médico.
o advogado entrou com o processo, não tem a documentação médica, liminar negado. Aí ela, tem o que fazer? Eu falei, com o quê? Com essa documentação que você tá aqui? Eu falei, não. Ela regalou o olho desse tamanho. Ela, aqui? E aí foi uma aluna da UNG que indicou, né? E a aluna estava lá, que faz parte do grupo de estudos e tal. Aí eu falei assim, Viviane, você não me conhece. A Luciane me conhece. Luciane, eu entro com um processo de aventura? Ela falou, não. Eu falei, eu sei, eu me sensibilizo pela sua situação, sei que é foda, não tô questionando isso, porque você vê seu pai com 66 anos do jeito que tá, porra. Só que eu não vou mentir pra você. O que você tem como tem que fazer. Tá tudo errado. Não, eu orientei ela a procurar um médico que não seja do convênio, para ele passar por uma consulta, para ele ver a indicação do pai dela, que o pai dela efetivamente precisa. Com esse pedido médico, a gente vai ver o que dá para fazer. Eu não tenho nem como assegurar o que o médico vai falar, o que vai acontecer, porque é o médico que tem que avaliar. O juiz vai bater o olho na documentação. Cara, não tem pedido de home care. A decisão dele foi muito clara. Não há pedido de home care. Nega o pedido. Acabou. Não é frio, Luiz. Você tem conhecimento técnico para saber se alguém precisa ou não de home care? Não é frio. Não é frio. Você tem conhecimento técnico para saber se uma criança precisa de tratamento ou não? Você tem conhecimento técnico para saber se uma pessoa precisa de uma cirurgia ou não? É o que eu falo. Gente, juiz, apesar de se colocar num patamar de quase seres sublimes, quando eu estou falando de questão médica, ele é um mero mortal, assim como eu, assim como você. Se eu não demonstro tecnicamente, escrito lá, em letras garrafais, que eu preciso de determinado procedimento cirúrgico em caráter de urgência, a consequência disso é um encaminhamento para uma perícia. Quem é o perito? É um auxiliar da justiça que detém conhecimento técnico para avaliar isso. Acabou. Juiz está errado? Não. Tem muito juiz que faz merda à torta à direita? Tem. Nesse caso está errado? Não. E aí, para finalizar, gente, amanhã, o que a gente vai fazer? Estudo de caso. Tá? Então, a gente vai ter discussão de caso real, vinculado ao DETRAN, tá? Exemplos de defesa de recursos que foram bem-sucedidos e uma análise de um auto de infração fictício. Tá? Então, amanhã a gente vai fazer isso. Vai ter aula expositiva? Não. É estudo de caso real. Até porque vocês estão com o prazo de entregar o caso real que vocês vão ter que trabalhar. Sim. E apresentar a defesa. Sim. Tá bom? Lembrando que a data é dia 31, né? Sim. Dia 31. Semana que vem, prazo curto. Tá? Aconselho vocês começarem a participar das aulas de terça. Porque daí vai chegar no dia 31, vai estar todo mundo desesperado. Peraí. Gente, é isso, tá? Se tiverem dúvidas, a gente vai conversando, pode mandar mensagem, tá bom? Amanhã, aula basicamente prática. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Material de hoje já está disponível lá no Google, tá? Você vai estar disponível já cedo dentro de uma minutinho? Vou tentar.
Porque eu vi que você colocou esse aí, porque era mais zero nada.